Fala, criminalista, tudo certo com você? Seja bem-vindo ao Simplificando Direito Penal. E olha, nesse vídeo aqui, fica comigo até o final, porque a gente vai falar muito sobre a culpa no direito penal. Tudo de mais importante vai estar nesse vídeo. Elementos da culpa, o conceito de crime culposo, as espécies de culpa, hipótese de exclusão de culpa, enfim. Tá muito legal essa videoaula. Fica aqui comigo até o final. Sem vinheta, vamos direto ao conteúdo. Eu tô aqui para trazer conteúdo para vocês de uma forma simplificada. Então eu peço em troca, por favor, o seu like e a sua inscrição no canal. Se quiser deixar um comentário também será muito bem-vindo e bem-vinda, beleza? Então, gente, vamos começar com o conceito de crime culposo. E eu trouxe para vocês o conceito do professor Kleber Masson, tá? O livro dele é muito bom, eu indico muito, da editora Método. Vou deixar até o link aqui embaixo para você poder adquirir o livro do professor Kleber Masson, tá? Crime culposo para o professor Kleber é aquele que se verifica quando o agente, deixando de observar o dever objetivo de cuidado por imprudência, negligência ou imperícia, realiza uma conduta voluntária que produz o resultado naturalístico não previsto e nem querido, mas objetivamente previsível e excepcionalmente previsto e querido, o qual podia, com a devida atenção, ter evitado. Lendo assim parece bem difícil, né? Eu confesso que lendo assim bem rápido, você pode, nossa, não entendi nada. Mas eu vou destrinchar para você o conceito de crime culposo, trazendo também os elementos da culpa para você. Isso aqui é muito importante, você não tem noção, criminalista. Então vamos começar com o primeiro elemento. Qual o primeiro elemento do crime culposo? É a conduta voluntária. E aqui reside o primeiro pega de concurso que muita gente escorrega. É elemento do crime culposo, conduta involuntária. Todo mundo marca certo, porque pensa que o resultado é involuntário, então a conduta também é. Tá errado. O primeiro elemento do crime culposo, o primeiro não, mas um dos elementos do crime culposo é a conduta voluntária. Porque veja bem comigo, criminalista, se eu tô dirigindo em alta velocidade e por imprudência eu mato alguém, o resultado naturalístico ele foi voluntário. Eu não quis, involuntário, tudo bem. Mas a minha conduta de dirigir, ela foi voluntária. Eu realmente queria dirigir em alta velocidade. Só que por imprudência eu matei alguém. Então a minha conduta ela foi intencional, foi voluntária. O resultado naturalístico é que foi involuntário. Então o primeiro elemento para você não esquecer é a conduta voluntária, tá? Dirigida a um fim. Só que, claro, não tive a intenção, tá? Então não era a finalidade prevista no fim. Se eu dirijo em alta velocidade, eu não quero matar alguém. Mas se por imprudência eu mato alguém, eu vou responder por crime culposo. Tudo bem? Porque a minha conduta foi voluntária, mas o resultado naturalístico foi involuntário. Tudo bem? Agora, qual que é o segundo elemento? É a violação do dever objetivo de cuidado. Isso aqui é muito importante, porque é um elemento que a sociedade inteira precisa tomar ciência. É o dever imposto pelo direito a todas as pessoas para uma vida regular em sociedade. E é justamente aqui, nesse elemento de violação do dever objetivo de cuidado, que eu vou diferenciar para você as modalidades da culpa. Como é que a culpa ela se apresenta no caso concreto? Pela imprudência, pela negligência e pela imperícia. E a imprudência é a culpa positiva, ou seja, é a culpa em agindo, fazendo algo. E vou dar uma dica pra você, ó. Imprudência, tem P aqui, tá vendo? Ó? No P de imprudência, você vai lembrar de culpa positiva. Por que positiva? Porque ele tá fazendo alguma coisa. A imprudência é quando a gente faz algo que a cautela ou a prudência não recomenda. Ou seja, o que a cautela recomenda você a fazer? Não dirija olhando o celular. Não dirige em alta velocidade numa rua movimentada. Você vai lá e dirige. Se você dirige em alta velocidade, você está agindo imprudentemente, porque você está fazendo algo que a cautela não recomenda você fazer. Então é uma observação muito importante que pode cair na sua prova. A imprudência se desenvolve simultaneamente à conduta do agente. Essas expressões você tem que saber. Tá? Por mais que possa parecer besteira, não é besteira. O que eu quero dizer com isso? É que enquanto você está agindo, você está sendo imprudente. Ou seja, enquanto você está dirigindo em alta velocidade, a imprudência está se desenvolvendo concomitantemente, ao mesmo tempo. Entende? Enquanto você dirige e pega o celular para olhar as mensagens, a imprudência simultaneamente está ali com você. Tá? Então essa observação é muito importante. A imprudência se desenvolve simultaneamente à conduta do agente, a conduta voluntária do agente. Tá? Agora, a negligência é o oposto.
Porque a negligência é a culpa negativa ou omitendo, omissão. E aqui mais uma dica, ó. Negligência tem esse N aqui, ó, começa com N, e você vai lembrar de negativa, que também começa com N. Ou seja, é deixar de fazer algo que a cautela ou a prudência te recomenda. Enquanto na imprudência você faz algo que a cautela fala, não faça isso, é melhor você não fazer, senão pode dar problema. Na negligência é o contrário. Faça algo, porque se você não fizer, pode te dar problema. E é, por exemplo, o caso de uma pessoa que vai dirigir para uma serra gaúcha, por exemplo, ou uma praia, tanto faz, e não verifica os pneus do carro, não verifica se os pneus estão carecas, não verifica o óleo do freio, por exemplo, e vai dirigir e tem um problema com isso. Perceba, eu não verifico os óleos do carro e dirijo. Só que eu tô lá dirigindo tranquilamente, não pego no celular, não dirijo em alta velocidade, e mesmo assim o pneu tá careca, eu deslizo e bato o carro e mato alguém. Houve culpa, mas não pela imprudência, porque eu não estava fazendo algo que a cautela não recomendava. Eu não estava pegando o celular, eu não estava dirigindo a alta velocidade. Só que eu fui o quê? Eu fui negligente. Por quê? Porque eu fiz algo que a cautela recomendava que eu fizesse, que é verificar os freios e os pneus. E é por isso que a negligência ela é anterior à conduta do agente. Não é simultânea. Ela é anterior, porque primeiro eu verifico os pneus. Se eu não verificar os pneus depois eu dirijo, essa conduta omissiva, ela é anterior à conduta do agente. Perceba isso. Essa omissão que eu tive de não verificar os pneus do carro, ela é anterior à minha conduta de dirigir o carro. Primeiro eu deixo de verificar os pneus e os freios para depois eu dirigir, tá? Então ela é anterior e isso você tem que saber, obrigado a saber isso aqui. Por fim, a imperícia, que é a culpa profissional. E a imperícia é a inaptidão no desempenho de uma arte, profissão ou ofício que o agente está autorizado a exercer, mas ele não reúne conhecimentos teóricos ou práticos suficientes para tanto. Tá? Então, é a inaptidão, é você não exercer muito bem aquilo que você exerce como profissão, ofício ou arte. Né? Existem, por exemplo, piloto que tem CNH para caminhão e por imperícia ele dirige mal o caminhão e bate o carro, por exemplo. Tá? Então é uma culpa profissional, está relacionada às atividades profissionais do agente, ou ofício ou arte. É isso que você tem que saber. Tá? Vamos para o terceiro elemento da culpa, do crime culposo. O terceiro elemento é o resultado naturalístico involuntário. Isso aqui você já sabe, porque o que eu falei para vocês? A conduta ela é voluntária, lembra? Mas o resultado naturalístico ele é involuntário. Ou seja, eu não queria aquela modificação provocada pelo mundo exterior. Não queria, não estava nos meus planos aquilo, tá? E aqui é importante, ó, porque em regra os crimes culposos são materiais, pois a consumação depende da produção de um resultado naturalístico. O que é crime material? É aquele que, para fins de consumação, é obrigatória a ocorrência do resultado naturalístico. Por exemplo, o homicídio é um crime material. Ele só vai estar consumado quando ocorrer a morte da vítima. E, em regra, os crimes culposos eles são materiais, porque existe a produção de um resultado naturalístico. Tá? Então, ó, a observação importante aqui. Ó. A tentativa é logicamente incompatível com os crimes culposos. Por que a tentativa é logicamente incompatível com os crimes culposos? Porque a tentativa, no Código Penal, ela diz o seguinte, ó, você inicia a execução, mas por circunstâncias alheias à vontade do agente, o crime não se consuma. Ora, no crime culposo, você não quer a morte de ninguém, você não quer cometer um crime culposo. Então, como é que vai ser por circunstâncias alheias à vontade do agente? Por isso que a tentativa não tem como você cometer um crime culposo tentado. Porque você não quer o resultado final. Então não tem circunstância alheia à vontade do agente, porque a vontade do agente não era cometer um crime. Por isso que é logicamente incompatível com os crimes culposos. Mas tem uma exceção, que é a culpa imprópria, que a gente vai ver mais na frente nesse vídeo aqui. Então fica comigo até o final, porque culpa imprópria é muito importante, despenca em prova de concurso. A gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho. O próximo elemento da culpa é o nexo causal, tá? Então, isso aqui não tem muito o que falar. Existe uma relação de causalidade, de causa e efeito entre a conduta voluntária e o resultado naturalístico involuntário, tá? Então, eu estou dirigindo o carro de uma forma voluntária, só que eu bato o carro porque eu fui imprudente. Houve um nexo causal entre a conduta e o resultado naturalístico. Tipicidade. O que é tipicidade? É necessário que a conduta do agente se enquadre ao modelo, ao crime culposo previsto em lei.
Isso aqui é muito importante. A tipicidade é um elemento muito importante do crime culposo, porque só vai existir crime culposo se tiver previsto na lei. Se não tiver, se não tiver previsto, enquadrado como crime culposo, o fato será atípico. Isso aqui você tem que saber. Por exemplo, se eu vou jogar uma pedra para tentar acertar o meu desafeto, e aí, o que acontece? Eu erro a pedra e bato. A pedra bate sem querer numa vidraça. Não existe crime de dano culposo. Não existe crime de dano culposo. Então, eu vou poder reparar civilmente, né, fazer uma indenização na seara civil ao dono da vidraça, mas eu não vou responder por crime, porque não existe previsão de crime de dano culposo, não há tipicidade para o dano culposo. Tá? Então você tem que saber quais são os crimes que admitem culpa. Incêndio, homicídio, lesão corporal. Esses crimes, e tem vários outros que você vai ter que saber, tem que admitir a culpa. Então a tipicidade é um dos elementos do crime culposo. Previsibilidade objetiva do resultado naturalístico. O que é isso aqui? É a possibilidade de um homem médio prever o resultado naturalístico que pode advir de sua conduta. O que é homem médio? É aquele de inteligência e prudência mediana. Homem médio para o direito penal é nem tanto o céu, nem tanto a terra. É aquele sujeito mediano, de inteligência mediana, de prudência mediana. Ou seja, se para um homem médio aquilo era previsível, então é porque houve previsibilidade objetiva do resultado naturalístico. Tá? Então, se a pessoa está dirigindo em 150 por hora na Avenida Paulista, você tira essa pessoa e coloca um homem médio, e na figura do homem médio é previsível que haja um atropelamento, então é porque houve previsibilidade objetiva do resultado naturalístico, o elemento do crime culposo. Isso aqui você tem que saber também, tá? É um requisito importante. E agora, gente, a gente vai para espécies de culpa. 12 minutos de aula já. Se você não deixou o seu like ainda, deixa o like, se inscreva no canal, que a gente vai começar aqui agora as espécies de culpa nesse mesmo vídeo. Eu ia até separar o vídeo, mas não vou, para ficar um vídeo só para você aqui, uma aula completa. O que é espécie de culpa? Vamos lá. Primeira coisa, culpa inconsciente e culpa consciente. A culpa inconsciente, essa não cai tanto em prova, é também chamada de culpa ex ignorância. Aqui, o agente não previu, no caso concreto, o resultado que era objetivamente previsível. Previsível ou em média, como eu falei para vocês. Tá? Então, culpa inconsciente é quando o agente não prevê, no caso concreto, um resultado que era previsível. E na culpa consciente, também chamada de culpa com previsão ou culpa ex lascivia, que é diferente. O agente prevê o resultado, mas ele acredita sinceramente que ele não vai acontecer. Essa culpa consciente ela despenca em prova justamente porque há uma diferenciação entre culpa consciente e dolo eventual. Porque no dolo eventual, o resultado também é previsível. O agente prevê o resultado, mas ele assume o risco de produzi-lo. Ele não se importa com a produção do resultado. É a teoria do assentimento. Mas na culpa consciente, apesar do resultado ser previsível, ele acredita que não vai acontecer porque ele confia nas suas habilidades, na sua capacidade. Como, por exemplo, vamos supor que eu seja um atirador de facas no circo. Tá? E o meu colega está com a maçã em cima da minha cabeça, da cabeça dele, e eu sou atirador de facas, eu acerto a faca na maçã. Tá? Então eu vou lá, treino, sou muito bom naquilo. Ora, um certo dia, eu posso até prever que eu vou acertar a cabeça dele, mas eu confio na minha habilidade de não fazer isso, porque eu treino muito para isso. E aí um dia eu vou lá, jogo a faca e pega bem na cabeça dele e mato ele. Culpa consciente. Por mais que eu prevesse o resultado morte, ele é previsível, poxa, eu tô jogando uma faca. Eu acredito que aquilo não vai acontecer, acredito sinceramente, honestamente que não vai acontecer, porque eu confio nas minhas habilidades. Isso é a culpa consciente, beleza? Culpa própria e imprópria aqui também é muito importante. A culpa própria, a culpa normal, a culpa propriamente dita, é aquela em que a gente não quer o resultado e nem assume o risco de produzi-lo. Então não é nem dolo eventual, tá? Eu não quero o resultado e nem assumo o risco de produzir o resultado. Mas a culpa imprópria é diferente. A culpa imprópria, também chamada de culpa por extensão, ou por equiparação, ou por assimilação, aqui é o seguinte. A culpa imprópria é aquela em que o agente prevê o resultado e quer produzi-lo. Como assim quer produzi-lo? Parece um dolo aqui, né? Pois ele atua como erro inexcusável quanto à ilicitude do fato. Atua com erro inexcusável quanto à ilicitude do fato. O agente, por erro, supõe uma situação de exclusão da ilicitude que não existe, mas se existisse, tornaria a sua ação
legítima. E aqui eu vou trazer para vocês um exemplo do professor Kleber Masson que vai explicar para você a culpa imprópria, porque só vendo o conceito fica difícil de entender. Mas pensa o seguinte, pensa num pai, esse exemplo é do professor, pensa no pai que não deixa sua filha namorar de jeito nenhum. Não deixa, proíbe, tranca ela em casa e tudo mais. E aí um dia, a filha trancada dentro de casa, pula a janela e vai encontrar o seu namorado. E quando ela pula a janela para encontrar o seu namorado, o pai percebe um movimento na varanda e vai ver o que é. Ele acorda assim e vai ver o movimento. E aí ele percebe, ele tá meio desacordado assim, né? Ele vê um vulto e atira para matar. Só que o cachorro não latiu. E o vulto que ele vê não é um vulto de homem. É um vulto franzino, assim, baixinho e tal. Muito parecido com a filha dele. E mesmo assim, ele atira pra matar. Porque ele acha que ele tá em legítima defesa. Ora, ele não tava em legítima defesa porque, primeiro, o cachorro não latiu, então não era um estranho. E também o corpo não parecia o corpo da filha dele. Então, ele achava que estava em legítima defesa e matou alguém. Só que ele não estava. Então houve aqui a culpa imprópria, porque ele erra quanto à ilicitude do fato. Ele achava que o fato praticado por ele era típico, mas era lícito. Só que na verdade era ilícito, porque ele supõe uma situação de fato que autorizaria ele, mas na verdade a situação não existe, porque ele não estava em legítima defesa. Isso aqui você tem que saber, criminalista, é muito importante. Isso vai cair na sua prova, culpa imprópria. E essa culpa imprópria aqui, ela é como se fosse um dolo, mas por questões de política criminal, o direito penal pune a título de culpa. É por isso que admite tentativa aqui, tá bom? Culpa presumida é aquela culpa in re ipsa, e não admite-se a culpa positiva no direito penal. A culpa presumida, desculpa. Por quê? Porque você tem que provar a conduta dolosa e culposa, senão estaríamos diante de uma responsabilidade penal objetiva. Para você ser culpado de algo, você tem que provar que houve o dolo e a culpa. Não se admite a culpa presumida no direito penal moderno. Você tem que saber isso, beleza? E a exclusão da culpa? Quais são as causas de exclusão da culpa? Caso fortuito e força maior, que aqui é fatos inevitáveis, né, imprevisíveis, como inundações, enfim, tudo que o ser humano não está prevendo, isso vai excluir a culpa. Enchentes, tudo mais. O erro profissional, e aqui é diferente de culpa profissional, porque a culpa profissional é imperícia, e aí é culpa normal. O erro profissional é quando a medicina não atingiu ainda um grau para curar uma doença, como por exemplo o câncer terminal. Uma pessoa está em câncer terminal e aí está nas mãos do médico e acaba morrendo. Não houve culpa do médico, porque houve, na verdade, um erro profissional, um erro da ciência. A ciência não se desenvolveu ainda para achar a cura do câncer, entendeu? Então isso é uma causa de exclusão da culpa também, o erro profissional. O princípio da confiança também exclui a culpa. Aqui o princípio da confiança é que todo mundo confia nas regras da sociedade. Então, se eu estou dirigindo e o sinal está verde para mim, eu confio que o sinal está vermelho para outro, então eu confio que a pessoa vai parar o carro. Então, se eu estou dirigindo e a pessoa bate, violou o princípio da confiança, porque eu confiava que ele ia parar o carro, porque o sinal estava vermelho para ele. Isso também exclui a culpa. E, por fim, o risco tolerado. Isso aqui é muito ligado, por exemplo, às vacinas, aos testes de vacina, né? A pessoa quer se voluntariar para fazer o teste da vacina, então existe um risco tolerado de que possa dar algum problema, né? Teste de avião também, né? Alguém tem que testar o avião. Isso é o risco tolerado, que também exclui a culpa. Tudo bem, gente? Essa foi a aula. Espero que vocês tenham gostado. Uma aula densa, uma aula extensa, mas uma aula com muito conhecimento teórico para você. Se te ajudou de alguma forma, vou pedir para você deixar o seu like. De verdade, gente, deixa o like aqui. Senta o dedo no like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com algum amigo concurseiro ou abeiro que vai fazer alguma prova, que estuda para concurso, que estuda para faculdade, enfim, que vai te ajudar. Quero trazer esse vídeo, quero dar muito conhecimento para vocês aqui no Simplificando Direito Penal. Então dá muito trabalho fazer esse tipo de vídeo, conteúdo aqui que você acha em cursinhos pagos e tudo mais, eu tô dando aqui de graça pra você. Então eu só peço a sua força e o seu joinha aqui, seu fortalecimento no canal Simplificando. Forte abraço, obrigado pelo seu apoio, tamo junto, até a próxima.